Olá, querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a mais uma hora do estudo. É um enorme prazer estarmos aqui iniciando o nosso 11º estudo acerca da confissão de fé. É, sem dúvida alguma, um grande aprendizado chegarmos até aqui. Chegarmos até este momento onde Deus nos guiou e está aqui nos ensinando acerca da sua palavra, acerca da teologia. E, sem dúvida alguma, é uma grande experiência para nós estarmos juntos neste momento. É de grande importância aprendermos acerca da confissão, que, como vimos lá desde o começo, nada mais, nada menos que temas dentro da Bíblia, mostrados e explicados de maneira sistemática. Nós já falamos sobre a criação, já falamos sobre a própria Bíblia, já falamos sobre a providência, falamos do pecado, da queda, do castigo do homem. E hoje nós chegaremos, então, a um novo assunto. Hoje, chegamos ao capítulo de número 7 da nossa confissão. Chegamos ao ponto em que nós falaremos acerca das obras, do pacto das obras. E isso é um tema muito interessante. Eu, particularmente, gosto bastante acerca deste pacto das obras. E nós iremos aprender o que é isso, o que fala sobre isso, o que a confissão e a Bíblia abordam sobre isso. Então, vamos olhar atentamente. Não esqueça de pegar a sua Bíblia, de ficar com ela ao seu lado. Nós temos referências bíblicas neste estudo. Nós temos um momento de leitura de textos que embasam e servem de norte, de guia para, então, aquilo que nós estamos falando e conversando. Então, eu quero que você fique aí, com a sua Bíblia do seu lado, atento a cada detalhe. Então, hoje, de maneira especial, nós iremos falar sobre a confissão de fé, o capítulo de número 7, que fala do pacto de Deus com o homem. Do pacto de Deus com o homem. E, em primeiro lugar, como eu já disse, este pacto é um pacto das obras. É um pacto feito com Adão e com Eva. Mas que nós sabemos, como vimos e estudamos semana passada, que este pacto ele é, então, transgredido pelo homem, porque eles pecam, eles caem. Então, esse pacto das obras, ele acaba, então, falhando por causa da responsabilidade do homem, por causa do homem. Mas vamos lá, nós falaremos sobre isso e veremos sobre isso. Do pacto de Deus com o homem. O primeiro ponto vai nos dizer o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir de nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Ou seja, o homem não pode fruir de nada, nada mesmo daquilo que não seja aquilo que Deus deu para ele. Não é por causa das suas obras, não é por causa da sua vontade, não é por causa do seu querer, não é por causa da sua conquista. Ele nunca alcançará nada, nada de Deus como recompensa, como bem-aventurança, por causa de si mesmo, por causa de si próprio. Ele não alcançaria nada por causa dos seus próprios feitos. Por outro lado, nós vemos que Deus foi servido, que Deus quis, que Deus agiu desta forma. Fazer isso significar por meio de um pacto. O pacto, então, foi proposto pelo Criador em benefício do homem. Este pacto é feito por Deus para beneficiar o homem, porque sem este pacto o homem não teria direito a nada, não alcançaria nada. Deus não se beneficia do pacto, pois ele é autossuficiente. Ou seja, é um pacto de comum acordo para beneficiar os dois lados. Não. Deus não precisa de benefício porque ele já é autossuficiente. Nada no mundo, no universo e em toda a sua infinitude beneficiaria a Deus. Porque Deus é autossuficiente, ele não precisa de um benefício. Mas nós vemos que então isto beneficia o homem. Traz ao homem então algo novo, algo verdadeiro, algo que é diferente. Então o homem não carece carece deste pacto, mas Deus não é beneficiado através desse pacto, ele não carece de coisa alguma do homem ou da natureza.
Ele não precisa dessas coisas, mas aprove ele a criar, a cuidar, a sustentar. E nós vemos então que essas bem-aventuranças e recompensas que o homem recebe são dádivas, são graças, são misericórdia da parte de Deus, que é um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Não beneficia a Deus em nada, mas o próprio Deus fez este pacto com o homem para dar-lhe então bem-aventuranças, recompensas, para dar-lhe então lá na frente a vida eterna. O pacto de Deus ele vai se prolongando, ele vai caminhando, se eu posso assim dizer, ele vai avançando, vai mudando, até enfim chegar ao pacto da graça, que é o pacto em Jesus Cristo, que nós não fazemos nada para receber Jesus Cristo, mas por causa da graça nós recebemos então a Jesus Cristo e professamos e confessamos ele como nosso Senhor e Salvador. Então, como referências bíblicas, como referência deste nosso primeiro ponto, eu quero mostrar para você, então, Jó 9, 32 e 33, que diz, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo, não há entre nós árbitro, que ponha a mão sobre nós ambos. Nós vemos, então, que Jó, neste momento de afirmação, ele sabe que ele não é igual a Deus. Ele sabe que não há ninguém que possa pôr a mão sobre ambos e mostrar, olha, isso aqui está justo para um lado e para o outro, está justo para os dois lados. Jó sabe que não existe isso porque Deus é diferente, porque ele não é homem como o próprio Jó que afirma isso. Jó entende que Deus é um Deus soberano, um Deus que está além de todas as coisas. Além disso, Atos 17, versículo 24 e 25 nos diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não habita, então, em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Então, esse pacto não beneficia a Deus, porque ele já é autossuficiente, mas auxilia e beneficia o homem, dando-lhe, então, bem-aventuranças e recompensas que ele não alcançaria por si só, por causa da sua capacidade. O Salmo 114, versículos 5 e 6 nos diz, que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros de rebanho? Nós vemos que neste salmo a criação pulsa, a criação se move, se mexe perante o seu Senhor. Nós vemos que a criação de Deus responde ao seu senhorio. Ele não se beneficia da sua criação, mas a sua criação pulsa. A sua criação entende quem ele é e o que ele faz e o que ele fez, o que ele é em toda a criação. Indo então para o nosso segundo ponto. Hoje nós estudaremos 3 pontos, tá, do capítulo 7, a primeira parte, para na semana que vem estudarmos a segunda parte até o último ponto deste capítulo. Então, o ponto de número 2 nos diz assim, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Olha aí, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Vemos então que Adão tinha uma missão, tinha uma ordem da parte de Deus. O primeiro pacto feito com Adão naquele jardim foi um pacto de obediência, para que ele tivesse vida e a vida, através dele, houvesse vida à sua posteridade. Porém, a condição era a perfeita obediência dele. Mas ele não obedeceu, porque aquilo que ele não poderia fazer, ele fez, que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão sabia que não poderia comer daquilo,
Mas quando Eva foi tentada por Satanás, pela serpente, e trouxe a Adão, então, este alimento, este fruto, Adão foi lá e comeu. Assim ele desobedeceu, ele não teve uma perfeita obediência. O primeiro pacto, então, firmava-se na fidelidade do homem, mas o homem não foi fiel. O pacto, então, vinha através da responsabilidade humana, através daquilo que o homem precisava fazer. Desse pacto, então, dependiam a vida espiritual e a comunhão com Deus do primeiro casal. Eles viviam uma comunhão especial, uma comunhão diferente daquilo que nós temos hoje. Eles viviam um modo diferente daquele que nós vivemos hoje. Eles tinham uma comunhão diferente, mas mesmo tendo, então, essa vida espiritual e essa comunhão com Deus diferente, nós vemos que eles, então, sofrem por causa do seu pecado. Eles sofrem por causa daquilo que eles fazem. E por fazerem aquilo, então, este pacto das obras é corrompido. Este pacto das obras é quebrado. Este pacto das obras, então, não faz muito sentido, porque a obediência não foi feita. Eles não obedeceram perfeitamente. Eles pecaram, eles agiram contrário, eles desobedeceram. E acerca disso, o nosso ponto de número 2 nos traz algumas referências bíblicas. A primeira referência está lá em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque em dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta era a ordem, este era o mandamento, esta era a obediência que eles deveriam prestar naquele pacto das obras. Porém, eles não fizeram assim. Semana passada e retrasada, nós falamos acerca da queda do homem, do pecado e do castigo. Nós vimos como Adão e Eva caíram. Nós vimos o que aconteceu naquele momento. E vemos aqui também que o Senhor Deus lhe deu para eles uma ordem. Ordem, então, de não comer daquela fruta, daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente eles morreriam se comessem daquilo. Eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Gálatas 3:10, a carta de Paulo aos Gálatas nos diz: todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nós, humanos, podemos entender a lei completamente, podemos conhecer completamente a lei. A teoria é tranquila e fácil, porém na prática nós não conseguimos praticá-las perfeitamente. Por isso precisamos de um representante. Se estamos então debaixo da maldição da lei, nós estamos então sofrendo o castigo eterno. Iremos sofrer no fogo do inferno quando tudo for julgado por Deus, porque não conseguimos obedecer. Por isso que precisamos do pacto da graça, que é a graça em Jesus Cristo, que foi Deus que enviou o seu único filho. 1 Coríntios 15, 22 e 47. Esse texto é muito claro e nos diz: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Nós vemos então que Paulo escreve que assim como todos morreram em Adão, por causa de Adão, então estamos sofrendo por causa dos nossos pecados, dos delitos, a nossa natureza pecaminosa, por causa de Adão sofremos isso, mas em Cristo Jesus seremos vivificados. Em Cristo Jesus, no último dia, seremos justificados. Já estamos num processo, claro, de santificação, de salvação, mas é no último dia em que este processo se dará por completo. E dando-se por completo, seremos vivificados em Cristo Jesus e glorificados à imagem do nosso Senhor. O primeiro homem, então, é formado da terra, ele é terreno. Ele pecou, ele desobedeceu o pacto feito com Deus, mas o segundo homem é um homem do céu. Ele desceu, ele se encarnou, o próprio Deus se encarnou e se fez homem. Por isso que Jesus Cristo tem uma natureza diferente da natureza dos demais homens. Ele é 100% Deus e 100% homem. É bem difícil explicar isso. É bem difícil associar isso. Ele não é 50% homem, 50% Deus. Não, ele é 100% as duas naturezas. Nele há duas naturezas. Para nós, talvez não faça tanto sentido,
mas em Cristo Jesus há uma dupla natureza. Então, em Cristo, nós temos o pacto da graça. Não é mais um pacto das obras, mas é um pacto de misericórdia. Um pacto onde Cristo já obedeceu tudo. Porém, em Adão e Eva, o pacto era de obras, um pacto de obediência, o qual eles não obedeceram. Lucas 10, 25 ao 28 nos diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faz isto e viverás. Nós vemos que para viver tem que obedecer, mas conseguimos amar a Deus de todo o nosso coração? Conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos todos os momentos de nossa vida? Por isso que o pacto das obras, ele é um tanto quanto delicado, porque se acharmos que fazemos obras para sermos salvos, isso é errado. Não conseguiríamos alcançar tal salvação. Não conseguiríamos alcançar a plena perfeição. Mas Jesus Cristo alcançou, Jesus Cristo obedeceu. Por isso que não é mais um pacto das obras, mas um pacto da graça. Por isso que em Jesus Cristo nós temos a salvação, porque foi Ele quem obedeceu e não nós. Mas por sermos salvos, nós praticamos boas obras. Não praticamos boas obras para sermos salvos, mas por sermos salvos, nós praticamos boas obras. Tenha isso em mente, é muito importante. Chegamos então ao capítulo, o ponto final, do capítulo 7, o ponto de número 3, que nos diz assim: O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por este pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Neste pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-lo e habilitá-los a crer. Então, neste pacto agora da graça, neste pacto diferente do pacto das obras, nós vemos que é Deus então quem age e que através de Jesus Cristo alcança os perdidos, e quando estes entendem que Jesus Cristo é, e existe uma fé em Jesus Cristo, é habilitado então neles o Santo Espírito de Deus, que então faz com que eles creiam e habilita eles a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Que fé é essa? A fé em Cristo Jesus. E isto é um dom que vem de Deus, não é de homens, para que nem se glorie. Ou seja, a fé que habita em mim não é uma fé minha, é uma fé dada por Deus a mim. É uma fé que vem através do Santo Espírito de Deus e que me faz crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, desfeito o pacto das obras, por causa da infidelidade de Adão, Deus ofereceu ao homem o pacto da graça em Jesus Cristo, realizado e mantido unilateralmente por Deus. Ou seja, por um lado só. Não é um pacto que, olha, eu preciso que você faça isso, que você faça isso. Não. O pacto da graça parte exclusivamente de Deus. Ele é obra divina. É firmado exclusivamente por causa da misericórdia de Deus. Não é firmada por aquilo que eu faço ou porque você faz algo bom. Não. O pacto da graça alcança o homem por graça de Deus, por misericórdia de Deus. A morte, então, veio por um homem chamado Adão, e nós sabemos disso, acabamos de ler no versículo, eliminando, então, as bênçãos do primeiro pacto, que era a bênção da vida para ele, para a sua posteridade. Então, a vida é doação de Deus em Cristo, onde nós, então, nos tornamos filhos de Deus, porque Jesus Cristo é filho de Deus. E ele, através do seu sangue, nos adota por meio de graça, por meio de misericórdia. E ao nos adotar, então, nós chamamos Deus de Pai, porque nos tornamos filhos de Deus. O pacto com Adão era um pacto das obras, mas um pacto com você e comigo hoje é um pacto da graça. É um pacto que eu não posso fazer nada para alcançar, mas Deus, por sua graça e misericórdia,
me alcança. Deus, por causa do seu querer, vai lá e me alcança. Porque Ele quer, porque é a vontade dEle, porque Ele é misericordioso e gracioso. Mas não é nada através daquilo que eu faço, não é nada daquilo que eu quero, mas daquilo que Deus quer para mim. E é através de Cristo Jesus que este pacto, então, se firma. Por causa do sangue de Cristo Jesus naquela cruz, é que este pacto se firma. E como referências bíblicas, temos em primeiro lugar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 28, que nos diz o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue de um novo pacto derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. João 3,16, versículo muito conhecido, capítulo muito conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo foi dado por meio de graça. Jesus Cristo foi dado naquela cruz para salvar os seus. E morrendo naquela cruz, o pacto das obras não mais existe, mas existe agora um pacto da graça. Um pacto que parte de Deus para salvar o homem. O homem, como eu já disse uma vez, não faz obras para ser salvo, mas por ser salvo, ele pratica boas obras. Atos 16, versículos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Crer. O crer é o ponto principal ao lado da fé em Jesus Cristo. O crer e a fé em Jesus Cristo são os pontos principais, então, deste novo pacto, o pacto da graça. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vemos que Ezequiel ali fala sobre uma nova restituição, e isso é aplicado para nós hoje em dia, porque em nós, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, um novo coração é posto em nós, um novo coração é posto dentro da gente, por causa da graça divina. João 3, versículos 5 ao 8 nos diz, para terminarmos então assim o nosso estudo, respondeu Jesus conversando com Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ao conversar com Nicodemos, Jesus Cristo lhe afirma que é necessário o homem nascer de novo. E como o homem nasce de novo, voltando ao ventre da sua mãe? Não, ele nasce através do Espírito, porque aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito Santo de Deus é Espírito. Aquele que nasce novamente, aquele que tem o Espírito Santo habitando em seu coração, é uma nova criatura. É uma nova criatura, mas que ainda existe em si, óbvio, resquícios do pecado, da natureza pecaminosa, mas há então algo novo dentro dele, o Espírito Santo de Deus que faz ele clamar que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Mas temos que entender que o vento sopra onde quer. O homem pode até ouvir de onde vem o vento, para onde talvez ele vai, mas isso não é certo. O vento pode mudar a sua direção, assim também todos aqueles que são nascidos do Espírito. Isto acontece por obra divina e não por aquilo que você faz ou por aquilo que você quer. Isto acontece por causa da obra remidora de Jesus Cristo naquela cruz e obra graciosa de Deus, o Pai. Nós vemos então que isto não ocorre, o pacto da graça não é do jeito que eu quero que aconteça, no momento que eu quero que aconteça, porque assim como o vento vai para onde ele quer, assim também o Espírito Santo sopra onde ele quer. O Espírito Santo faz o que ele quer, onde ele quer, no momento em que ele quer e com quem ele quer. Não tenho como comprar a minha salvação, não tenho como agir, então, contrário à minha natureza, eu preciso de graça, graça que só vem através do Senhor Jesus Cristo, através de Deus o Pai e através do Santo Espírito de Deus.
Vemos então que a graça neste pacto novo não mais depende do homem e não é benéfica para Deus, mas Deus, de maneira misericordiosa, de maneira graciosa, estabeleceu um novo pacto em Jesus Cristo, dando o seu único filho naquela cruz para morrer em favor dos seus. Que notícia maravilhosa, que verdade maravilhosa, a que podemos ouvir e ver nesta noite. Olhamos então para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olhamos para Adão como aquele que desobedeceu, mas olhamos para Deus como aquele que, por misericórdia, dá uma nova chance, dá um novo caminho. E não pense que você seria diferente de Adão naquele lugar e nem coloque a culpa em Adão. Olha, não seria assim se Adão não tivesse... Certamente todos nós cairíamos ali. Mas Adão era nosso representante e caiu. E tornou assim, então, a humanidade, uma humanidade pecaminosa. Mas em Cristo Jesus, Senhor e Salvador, nós temos a salvação através do pacto da graça, um novo pacto de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Estamos terminando mais um estudo. E semana que vem voltamos com a parte 2 do capítulo 7. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima noite. E que a Unida TV glorifique em primeiro lugar a Deus e edifique a amada igreja. Deus te abençoe.